Boa noite, pessoal. Eu sou o Christopher, mas todo mundo me chama de Chris. Eu vou falar um pouco para você sobre o Theta Healing, explicar de uma forma mais detalhada possível toda a técnica, como ela surgiu, como ela funciona, como os atendimentos funcionam, como se estruturam os cursos. E esse projeto do Círculo Theta, né, foi realizado no Cali, já teve 6 edições de diferentes temáticas. Eu já fiz sobre abundância, sobre criar harmonia nas relações. Já teve mais de 80 pessoas que passaram por lá e eu tive feedbacks maravilhosos sobre a técnica, sobre o evento. Então eu vou falar um pouco para vocês aqui dessa primeira edição, né, do que é o Theta Healing. Já tenho os cursos de básico, avançado e aprofundando no Digging. E trabalho aqui no Cali realizando os atendimentos individuais e nesse projeto do Círculo Theta também agora. E eu sempre fui apaixonado por essas magias, digamos assim, de filmes de ficção científica, viagem no tempo. Desde sempre eu fui muito ligado a essa parte mística e da espiritualidade. Então, quando eu descobri o Theta Healing foi eu me senti muito completo, porque parecia que eu encontrei a técnica pontual para o meu desenvolvimento. Porque o Theta Healing ele é uma técnica de cura energética, então ele trabalha a nível quântico, né? As nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita e toma como verdade. A palavra Theta Healing vem do inglês, né? Healing, que é cura, e Theta, a onda cerebral Theta, que a gente acessa nesse processo, né, no atendimento. E também Theta vem do grego, que significa alma. Então, poeticamente, seria a cura da alma, o Theta Healing. O Theta Healing surgiu, então, né, a partir desse acesso a essas ondas cerebrais, que a gente tem normalmente na nossa mente, 4 delas. A primeira delas é a onda beta, que era o nosso pensamento rápido, o nosso raciocínio lógico. A gente está aqui alerta e estou conversando com vocês, explicando a técnica, eu estou em beta, fazendo toda essa explicação. De uma onda mais de relaxamento ainda, que é a onda que o Reiki utiliza, que é uma onda já muito curativa, é a onda alfa, uma onda de uma frequência um pouco mais baixa. Ela é utilizada nesse processo de meditação, relaxamento. E depois dela ainda uma onda mais lenta é a onda Theta, que é a onda do nosso subconsciente. É a onda dos sonhos, é aquele estado onde a gente está no entre-sono. Tu está quase dormindo e tu está naquele processo super relaxado, tu está em Theta. Então, e ainda assim, mais profundamente, a gente tem a onda Delta, que é a do sono profundo. Mas a onda Theta, né, como é a onda do subconsciente, é uma onda muito curativa. E acessando ela, porque é uma onda natural, todo mundo passa por esses níveis de onda durante o dia, em função do alerta, de como tu se sente alerta, né, na tua capacidade cerebral. A gente consegue baixar a nossa frequência a partir de uma meditação guiada do Theta Healing e acessar automaticamente essa onda Theta, conscientemente. A gente está em Theta e acessando o nosso subconsciente e todas as crenças que lá estão guardadas, né? O Theta Healing surgiu mais ou menos nos anos 90, 1994, com a norte-americana Vianna Stibal. Ela sempre foi ela fazia leituras intuitivas nas pessoas, ela trabalhava com naturopatia e ervas. Ela sempre foi muito sensitiva a toda essa parte mística do universo. Então, e num processo onde ela estava de câncer, ela foi diagnosticada com câncer no fêmur e ela foi diagnosticada com 3 meses de vida. E nisso ela decidiu que ela queria continuar aqui nesse plano, continuar trabalhando, continuar viva. E ela se conectou né, para fazer a leitura intuitiva nela. E nisso foi dito que ela poderia comandar
curas instantâneas. E ela já tinha feito isso em alguns outros momentos com uma tia dela que estava com muita dor no estômago, se eu não me engano. E ela comandou. Na época ela não tinha as ervas, não tinha nada para trabalhar. Fez uma leitura intuitiva, ela viu qual era a questão, qual era o problema. E ela sentiu intuitivamente que ela deveria comandar essa cura instantânea. E quando ela fez isso, imediatamente a tia dela melhorou, a dor passou, ela ficou bem. Depois ela decidiu fazer nela mesma. Ela decidiu comandar essa cura instantânea para a questão do câncer. E imediatamente também a perna dela voltou ao tamanho normal, ela começou a caminhar, as dores passaram. E ela ficou impressionada com aquilo. Ela achou até que ela era especial, que só ela conseguiria fazer aquilo e tudo mais. E depois ela viu que não, que todo mundo tinha essa intuição e é apenas o Theta Healing, o que veio a ser o Theta Healing, né? Era apenas essa conexão com o divino, era nosso instinto puro e todos esses sentidos psíquicos todo mundo tem. A gente apenas ficou adormecido para alguns deles em função de todas essas eras de toxinas e crenças do coletivo que a gente foi condicionado. Então, todos nós temos possibilidade de acessar essas curas instantâneas e se melhorar e conseguir nos perceber. O Theta Healing não é uma religião, não é uma doutrina nem nada. Ele é uma filosofia, uma técnica de cura como a constelação, como barras de Axis, como Reiki. É um auxílio para o autoconhecimento e para a nossa evolução. A nossa mente é dividida em mente subconsciente e mente consciente. Seria como um iceberg. A nossa mente consciente é aquela pontinha do iceberg que a gente consegue ver no oceano, seria 12%. Ou algumas pessoas ainda dizem que é menos. 12% de tudo que a gente acredita. Tudo que a gente sabe, né? Eu sei meu nome, meu endereço, o número do meu celular. E, por outro lado, tem a nossa mente subconsciente, que toma conta de 88% de tudo que a gente acredita. E a gente não tem noção de tudo isso. Então, por exemplo, a gente pode ter uma crença lá gravada no nosso subconsciente de abandono, por exemplo. Achar que eu preciso ser abandonado para ser amado, só a partir do abandono eu vou desenvolver alguma coisa, então eu sempre vou atrair essas questões, esses padrões de abandono para o amor aparecer, por exemplo. Então, muito do que a gente não sabe que a gente está cocriando na nossa realidade vem do nosso subconsciente, dessas crenças enraizadas e a gente não tem noção de quanto elas podem limitar a nossa existência aqui nesse plano. Então, eu vou explicar um pouquinho para você sobre os níveis de crenças que o Theta Healing separa, né? A gente tem 4 níveis dessas crenças. O nível primário, o genético, o histórico e o de alma. O nível primário, ou nível central, é todo aquele que é o nível que a gente aprende nessa vida. Desde a nossa primeira célula no ventre da nossa mãe, a gente está gerando e absorvendo sentimentos e algumas crenças que talvez a nossa mãe passou durante a gestação ou aconteceu com ela. Para acontecer essa ligação muito profunda de mãe e filho, a gente começa a absorver. Outra questão também é que nós, quando crianças, até os 7 anos, a gente está naquele estado cerebral teta o tempo todo. Então, a gente está com o nosso subconsciente alerta, e a gente está absorvendo e gravando tudo que a gente vê na TV, tudo que a gente ouve dos nossos pais, familiares, vizinhos, tudo a gente está absorvendo, toda essa cultura dessa sociedade a gente absorveu muito fortemente até os 7 anos, e até hoje também a gente vai absorvendo as crenças mas hoje a gente já tem mais consciência, né? Como pessoas adultas, a gente já tem mais consciência daquilo que a gente acredita ou quer acreditar. E depois disso, então, a gente tem o nível genético, que é o nível que a constelação trabalha muito bem, que é todo esse campo morfogenético, todos os nossos familiares, ancestrais, até 7 gerações antes de nós. Então, crenças que os nossos avós construíram, nossos bisavós construíram, talvez a gente possa ter no nosso DNA. Então, imaginem como os avós de vocês viviam, como eles pensavam, como eles agiam naquela época e como você pensa hoje, né? Tem essa diferença de cultura
de sociedade. Mas muitas limitações que talvez eles achavam e tomavam como verdade, a gente pode ter hoje sendo gravadas nas nossas células, e isso criando uma realidade no agora. Então, o terceiro nível de crença é o nível histórico, que é um nível muito mais amplo, ele abarca uma nação inteira, uma cultura inteira, um país. Então, por exemplo, crenças de que todo brasileiro é preguiçoso, ou todo muçulmano é terrorista. Isso tudo são crenças de uma nação inteira, de um povo, e a gente consegue trabalhar com o Theta Healing também nisso, liberar e desmistificar esse preconceito criado, né? No Theta Healing, inclusive, tem um curso que trata simplesmente sobre isso, que é o curso de Relações Mundiais. Então, ele vai trabalhar todas as questões de preconceitos contra etnias, nações, povos, que toda a nossa ancestralidade pode ter tido e que a gente carrega hoje, pode carregar hoje. E, por último, é o nível de alma, que é toda a nossa existência. Tudo aquilo que tem no nosso ser, que a gente carrega em todas as existências da nossa alma, literalmente. É o nível mais profundo de todos. Então, se por acaso tu tem alguma crença a nível de alma, vai incluir todos os outros níveis que eu falei anteriormente. Tu vai ter um nível mais profundo deles. Então, eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos, né, de crenças que normalmente as pessoas têm, que são mais comuns. Por exemplo, eu preciso estar doente para ser amado. Muito dinheiro causa inveja. Inveja mata. Dinheiro é pecado. Preciso escolher entre carreira e filhos. Né? Muito foi criado, por exemplo, na questão das mulheres, de que era impossível tu ter uma carreira, um trabalho, e ter os filhos, ter uma família. Foi ensinado por muito tempo que isso era impossível, que não era permitido isso. Então, imaginem também, se coloquem no lugar das mães de vocês ou dos avós de vocês, das avós de vocês, como que isso foi ensinado e que talvez tu tenha hoje alguma limitação em questão de carreira e filhos e família e tu acha que uma coisa depende da outra ou impossibilita a outra de acontecer. Tu não pode ter uma família e ter sucesso no trabalho ao mesmo tempo. Talvez hoje isso esteja gerando algum padrão de sofrimento, de luta. Tu pode ter todas essas coisas, né, hoje na tua vida, mas talvez seja em cima de um drama, de um sofrimento, né, ter família e ter sucesso ao mesmo tempo. Então, mas é possível, sim, tu ter os dois, tu ter isso tudo sem sofrimento, sem drama, sem essas lutas. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês como funcionam os atendimentos do Theta Healing. Por exemplo, chega uma pessoa para mim, traz um tema, traz uma questão, uma área, ela chega para mim e eu vou perguntar: então, hoje na tua vida, o que mais te incomoda? O que tu quer modificar? A pessoa vai falar alguma área da vida dela, uma questão específica, uma doença, alguma coisa assim. Porque no Theta a gente consegue trabalhar tanto questões físicas, de doenças e tudo mais, como questões emocionais e espirituais. E a partir desse tema, a gente começa a fazer o que a gente chama de digging, que é uma escavação. A gente vai encontrar a crença raiz, que originou toda essa questão. Eu vou fazendo perguntas específicas, como quando, onde, porquê, como isso aconteceu, qual a primeira memória disso. E a pessoa automaticamente vai acessando, né? Estando naquele estado de onda cerebral Theta, vem muito facilmente as questões, as memórias, e tudo com muita facilidade, muita fluidez. Então, depois disso tudo, fazer esse digging, o terapeuta percebe intuitivamente, às vezes eu sinto, tenho a intuição de que é algo, eu posso fazer alguma pergunta específica e a pessoa perceber, sim, isso é verdade, isso faz muito sentido, era assim, assim, assim na minha vida. Então ela começa a ter o que a gente chama de choque de consciência. Ela começa a perceber por que aquela situação aconteceu, ela percebe aquela crença raiz, porque essa crença raiz que a gente procura é como um bloquinho, aquela torre de bloquinhos que a gente vai tirando cada bloquinho até a torre cair. Se a gente tirar um bloquinho de cima ou do meio, talvez a torre não vá cair. Mas se a gente for lá no último bloquinho e retirar ele, toda a torre desmorona. E com as crenças é a mesma coisa. A gente vai em função daquela mais arraigado, mais embaixo.
Então, acessando aquilo, todas as outras que a pessoa pode ter desenvolvido em cima dela também são liberadas. Depois desse choque de consciência, de ver a situação, a gente vai procurar o benefício daquilo. Para que aquilo está servindo? Pois qualquer situação tem um benefício, um aprendizado por trás. Inclusive as doenças. As doenças são um aprendizado imenso para nós. Elas nos mostram muita coisa, muitas emoções que a gente talvez não tenha olhado e tenha deixado passar. Então elas vêm à tona e nos mostram ali, escancaram na nossa frente a situação, e é bom olhar para aquilo para curar. Por isso que a cura é interna, não vem de fora. A cura a gente percebe se olhando, se conhecendo e percebendo essas situações que vão surgindo. Então, depois a gente percebe esse benefício, para que aquela situação está servindo, a gente faz a substituição a partir do Theta Healing, que são os downloads que a gente chama. A gente simplesmente substitui aquela situação de dor, de sofrimento, encerra aquela lição, libera as pessoas envolvidas e tudo mais, e a gente instala no sistema sentimentos de que é possível, seguro e permitido realizar tal coisa sem precisar daquela dor, daquele sofrimento. Então a gente integra toda essa situação de uma maneira simples e leve. E tudo isso é feito instantaneamente, a nível celular, a nível atômico, quântico. E acontece imediatamente. Quando ela tem, por isso que é importante a gente ter esse choque de consciência e perceber o benefício daquilo. Que isso faz essa substituição instantânea. Se a pessoa não perceber isso, talvez esteja realizada uma meia cura. É muito importante a pessoa perceber para que aquela situação está servindo. Então a gente ensina que é possível ter aquele benefício sem precisar daquela dor, daquela limitação. Que é possível ter crenças mais fortalecedoras, né? Outros comandos, né, que a gente chama no Theta que é possível fazer são, por exemplo, limpezas energéticas, liberação de espíritos errantes, ativação dos chakras e centros psíquicos, abertura, né, dos centros psíquicos, da intuição, da clarividência, da empatia. A gente consegue acessar isso e ativar os nossos sentidos. Um comando que eu acho muito interessante é a conexão com anjos e guias. A gente consegue acessar os anjos, os guias da pessoa e trazer alguma mensagem, alguma informação que seja relevante para ela no momento. Também a gente consegue fazer divórcios energéticos e liberação de fragmentos de alma. Isso eu falei muito num círculo Theta sobre os relacionamentos, que normalmente a gente, quando termina uma relação, seja ela de amizade ou afetiva, a gente deixa fragmentos de alma para trás, que é a nossa energia vital. Então, a gente, pela troca, pela intimidade que a gente tem, a gente acaba deixando esses fragmentos e acaba pegando fragmentos de outros. Por isso que muitas vezes a gente acaba sempre pensando na pessoa e lembrando do nada da pessoa, com alguma dor, com algum sofrimento em cima. E com esse comando de liberação, todos os fragmentos de alma das outras pessoas que estejam em nós são liberados e devolvidos a ela, e os nossos fragmentos que estão nas outras relações são liberados e retornam a gente. Então, imediatamente a gente começa a se sentir muito mais ativo e muito mais disposto, porque a gente se integrou novamente com a nossa energia vital por completo. E com o divórcio energético é a mesma coisa. A gente quebra esses laços que a gente pode ainda ter com outras relações, casamentos, contratos. A gente finaliza e integra essas situações hoje. E os downloads, né, como eu falei também, por exemplo, uma pessoa que tenha crescido numa família violenta, talvez ela tenha aprendido que o amor é o ciúme, o amor só vem a partir da violência em si, que ela precisa ser violenta para o amor ser gerado. E a partir dessa conexão nessa onda cerebral Theta, e ao mesmo tempo em contato com essa energia cósmica, né, com essa consciência cósmica, a gente consegue, essa sintonia fina se forma e a gente consegue instalar esses sentimentos mais puros e a definição mais elevada de amor, por exemplo, de amar e ser amado com leveza, sem precisar da violência, nesse caso. Então, a gente faz esse processo e imediatamente esses downloads são instalados no sistema em todos os níveis de crença da pessoa.
Então, como vai funcionar esse Círculo Theta Online? Vão ser, a pessoa vai ter direito a 2 atendimentos no mês ou 4 atendimentos no mês se a pessoa quiser participar do Círculo de Abundância ou Círculo de Relacionamentos. Mas pode fazer separado também. Os links das datas vão estar linkados aqui embaixo. O atendimento vai ser online em grupo, ao vivo, e vai ser no YouTube. Os links do evento vão estar linkados aqui embaixo e vão ser essas 2 datas. A pessoa que comprou, por exemplo, o atendimento de abundância vai poder participar nas 2 datas ou em uma, caso ela não possa na outra. Então, anote aí na sua agenda e eu te espero lá.